Boa noite, irmãos. Agradecemos a todos vocês que têm estado conosco. Hoje o nosso culto de uma maneira diferente, onde nós temos iniciado uma série de estudos sobre o tema O Templo Fora do Templo. Por isso nós escolhemos esta paisagem linda, este lugar maravilhoso para estarmos cultuando e adorando o nosso Deus. Continuem conosco. Vamos louvar a Deus com um cântico neste momento. Ó Pai, eu queria tanto ver o meu Senhor descer, vindo me encontrar. Eu posso até imaginar a refulgente glória do Senhor Jesus, transpondo as brancas nuvens no mais puro azul, onde nem sul nem norte existirá. E em meio a lágrimas, sorrisos de alegria e de prazer, eu que era cego agora posso ver, contemplar, enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória ao autor da minha fé. Glória, glória ao autor da minha fé. Ó Pai, eu queria tanto, tanto ouvir o som que vai abrir o encontro triunfal, rever amigos que um dia em Cristo foram feitos meus irmãos, e agora sim podemos dar as mãos, pois temos todos somente um só Senhor. E eis o consolo que envolve a minha vida, o meu Senhor Jesus, que foi morto, sim, naquela cruz, voltará, enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória ao autor da minha fé. Glória, glória ao autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor, o autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor. Até que um dia o seu amor senti
Sua imensa graça recebi. Descobri então que Deus não vive longe lá no céu, sem se importar comigo, mas agora ao meu lado está. Cada dia sinto seu cuidar, ajudando-me a caminhar. Tudo Ele é pra mim. Nas estrelas vejo a sua mão, e no vento ouço a sua voz. Deus domina sobre terra e mar. Tudo Ele é pra mim. Eu sei o sentido do Natal, pois na história tem o seu lugar. Cristo veio para nos salvar. Tudo Ele é pra mim. Até que um dia o seu amor senti, sua imensa graça recebi. Descobri então que Deus não vive longe lá no céu, sem se importar comigo, mas agora ao meu lado está. Cada dia sinto seu cuidar, ajudando-me a caminhar. Tudo Ele é pra mim. Até que um dia o seu amor senti, sua imensa graça recebi. Descobri então que Deus não vive longe lá no céu, sem se importar comigo, mas agora ao meu lado está. Cada dia sinto seu cuidar, ajudando-me a caminhar. Tudo é Jesus pra mim. Tudo é Jesus pra mim. Tudo Ele é pra mim. Gostaria de estar fazendo uma leitura bíblica nesse momento, no livro de Salmos, capítulo 19, versículos de 1 a 4. Salmo que tem como título e subtítulo A Excelência da Criação e da Palavra de Deus. Ao mestre de canto, Salmo de Davi. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até aos confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol. Gostaria de estar meditando neste salmo em relação ao primeiro versículo, tendo ele como tema da nossa mensagem: os céus proclamam a glória de Deus. É um salmo de ações de graças, um salmo de louvor, onde fala da excelência da criação e da palavra de Deus. Um salmo composto por Davi, é o mestre de canto, Salmo de Davi. E trata-se também de um hino, na época em que foi escrito. Os salmos, na maioria deles, eles eram cantados.
ele fala de Deus como criador da natureza e doador da lei, onde o poeta, o autor, ele exalta a glória de Deus nos céus, as maravilhas da lei de Deus e a maneira pela qual ele manifesta a sua presença entre os homens. No domingo anterior, nós compartilhamos sobre a importância do ser e estar, da saudade que nós temos dos irmãos, de nos reunirmos no templo, como também podemos ser o templo sem estar no templo, e que o propósito da nossa existência deve ser ou é glorificar a Deus. Hoje nós estaremos abordando sobre a manifestação da glória de Deus e também algumas das maneiras as quais podemos glorificá-lo por esse motivo, ou seja, sendo o templo. E resolvi então compartilhar essa mensagem de um lugar diferente, junto à natureza, que é uma das formas da manifestação da glória de Deus. O Ministério de Louvor, da mesma maneira, se empenhou na escolha dos cânticos e também na apresentação de vídeos e fotos lindas, inclusive algumas tiradas no sítio, na propriedade deles. E as paisagens que estarão sendo mostradas durante a mensagem, elas são do sítio onde moram meus irmãos Carlos e Marlice, o lugar onde eu nasci, de várias histórias que marcaram e ainda continuam marcando até os dias de hoje boa parte da minha vida. Um lugar de uma beleza incomparável. Por esse motivo, convidei para estar acompanhando neste culto vários parentes e amigos que tiveram uma passagem por aquele local, que residiam, iam lá nos visitar às vezes, para que pudessem estar matando as saudades, contemplando um pouco também aquelas lindas paisagens ali. E elas, por si só, aqui apresentadas, já expressam a glória de Deus e o seu poder. Mas, mesmo assim, também teremos uma breve meditação, tendo como texto base o texto que lemos, os versículos do Salmo 19. E ele inicia no versículo 1 dizendo sobre os céus estarem proclamando a glória de Deus. Os céus proclamam a glória de Deus. Deus, neste momento, então, ele é chamado de o Criador dos céus, e quando dizemos Criador aqui, inclui tudo que há nos céus, com seus bilhões de galáxias e bilhões de estrelas, e isto é uma demonstração da sua glória e também do seu poder. O versículo ainda continua falando sobre os céus e o firmamento. O firmamento anuncia as obras das suas mãos. Tem alguns intérpretes que declaram ser o firmamento a expansão dos céus, ou seja, os céus estrelados. E um dia discursa a outro dia. Nós podemos entender através deste texto também que a história, cada dia que passa, a história é contada através da glória de Deus. Em qualquer tempo, a todo momento, nós podemos observar as maravilhas de Deus e podemos ouvir a sua voz a falar conosco através da sua criação. O sol, a luz, os planetas, as constelações e a própria Terra, juntamente com todas as criaturas, se unem para exaltar o poder lá do alto. O texto ainda diz que
um dia discursa a outro dia. O discurso aqui testificam, derramam, abrem as suas fontes reveladoras dia e noite sem descanso, ou seja, algo contínuo. Durante todo o tempo, a glória, a grandeza de Deus, ela é revelada. O texto continua: e uma noite revela conhecimento a outra noite. Dá a ideia aqui de soprar. A mensagem de Deus chega até nós por meio da luz, do vento, da brisa, das maravilhas da sua criação. E de uma maneira ainda muito especial, o texto chega a dizer que, sem dizer palavra alguma, não há linguagens e nem há palavra. Nós podemos entender através desta expressão que a fala divina, a manifestação da grandeza de Deus, aqui declarada pelo poeta, tipifica Deus falando a todas as pessoas, se revelando, se mostrando através da natureza, numa linguagem universal, na qual todo ser humano pode ouvir o seu testemunho. A comunicação, ela embora seja silenciosa, mas ela é eficiente. Ela é compreendida por todas as pessoas e em todos os lugares. E mais importante ainda, no seu idioma, na sua própria língua. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz. Quando nós vemos este texto, nós podemos ver aqui uma linha de comunicação que sai do céu e atinge a todos os povos, ou seja, a revelação da glória de Deus atingindo todos os cantos, todos os pontos da terra. As suas palavras até aos confins do mundo. Aponta aqui para a ideia da universalidade, da disseminação e também ao mesmo tempo da receptividade do Evangelho, onde todos terão a chance de ouvir o Evangelho. E a palavra de Deus diz que o ser humano não passará para a eternidade sem a oportunidade de ouvir a mensagem de salvação. Isto é algo que a Bíblia declara e que é necessário que aconteça até a volta de Cristo. E se nós formos voltar um pouco mais lá no livro de Gênesis, na história da criação, nós entendemos e vemos ali pela declaração do texto bíblico e pelo que a Bíblia diz que Deus criou o universo. Ele criou o firmamento, a relva, os animais. E ao concluir a sua obra, a criação, o texto diz que viu Deus que isto era bom. Deus se alegrou daquilo que ele havia criado e ele entendeu que aquilo foi perfeito e que aquilo realmente, a sua criação, ela realmente demonstra e expressa a sua glória. Uma das citações que o reverendo Orlando sempre fazia é sobre a forma como um índio declarou ter aceitado a Cristo como seu Salvador. Isto aconteceu numa tribo onde a sua filha era missionária. E aquele índio, então, ele declarou compreender através da natureza, da caça, da pesca, daquilo que tinha ali no seu convívio, ao seu redor, a existência de Deus. Ou seja, a universalidade desta mensagem sendo compreendida por aquele índio na linguagem dele, sem que ninguém pregasse, sem que ninguém anunciasse o Evangelho, mas através da manifestação da natureza, da glória de Deus, ele pôde reconhecer a existência e pôde entregar o seu coração, pôde ali ser alcançado, salvo em Cristo Jesus.
E diante de tal importância em que esta comunicação sobre a grandeza de Deus é feita pelo testemunho da sua glória, através do céu, da natureza, que sem dizer palavra alguma, conforme o texto diz, não há linguagem e nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som, no entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz. Nós podemos nos sentir desafiados e também fazermos uma aplicação em relação à nossa vida, em relação à nossa conduta, quanto ao nosso testemunho pessoal, sobre a importância de falarmos, de testemunharmos do amor, do nome de Cristo, porém, ainda mais importante ou na mesma proporção, o fato de estarmos colocando em prática a maneira como vivemos, como testemunhamos aquilo que falamos, como nos procedemos e como também agimos de acordo com aquilo que nós anunciamos. O nosso comportamento, o nosso viver, ou seja, lembrando do tema dos nossos estudos, ser o templo. A maneira como eu me comporto, a maneira como eu sou, ela pode estar revelando Cristo a outras pessoas através da minha vida. Tem uma outra ilustração, uma outra citação, melhor dizendo, que também o reverendo sempre dizia, é sobre um homem que um dia o procurou em uma igreja onde ele pastoreava, querendo professar ali a sua fé. E ele então fez algumas perguntas àquele homem sobre a sua decisão, quem havia falado para ele a respeito da salvação, ao que ele respondeu que ninguém havia falado para ele de Cristo, mas que durante vários anos ele teve como vizinho uma pessoa da igreja e pôde ver através da vida daquele homem, pelo seu comportamento, pela maneira como ele vivia, como ele tratava a esposa, como ele se comportava na rua com os seus vizinhos, que aquele homem realmente era um cristão, que ele tinha um comportamento, uma atitude cristã. E ele logo pensou que se isto é o cristianismo, o testemunho desse homem, a vida deste homem, a maneira como ele age, eu quero também ser um cristão, eu quero ser membro da igreja, eu quero entregar a minha vida a Cristo. Este é um ponto importante sobre a nossa vida, onde nós devemos pensar sobre a importância, sabendo que as pessoas verão em nós, através do nosso testemunho, através do nosso comportamento, que realmente somos cristãos e terão este desejo de receber a Cristo como seu Salvador. E novamente nós podemos reafirmar aqui que isto exemplifica na prática o tema da nossa mensagem, dos nossos estudos, que é sermos o templo. Mesmo impossibilitados de nos reunirmos na igreja. E nós podemos concluir citando o texto de Romanos 8:17, que diz que nós vamos para a presença do Pai, que da mesma maneira que a glória de Deus é manifesta através da sua criação, nós também, pela nossa vida, uma vez que entregamos a Cristo o nosso coração, quando Ele vier nos buscar, nós seremos glorificados juntamente com Ele. É o que diz o texto de Romanos. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Quando nós refletimos sobre esta grandeza, nós podemos passar a ter bem definidos os nossos objetivos nesta vida, aquilo que realmente vale a pena, ser o templo, declarar a grandeza
de Deus e contemplarmos as suas maravilhas, sabendo que aqui Ele nos concede este privilégio maravilhoso de demonstrar a sua glória, de demonstrar o seu poder de maneira sobrenatural, através da natureza, através da sua criação, de todas as coisas, sabendo também que Ele tem uma promessa maravilhosa para nós em relação à nossa cidade celestial, citada lá em Apocalipse, que diz que ela é incomparável de maneira benéfica, de maneira linda, de grandeza em relação às maravilhas deste mundo. E o texto chega a dizer que ela não precisará do sol e nem da lua para lhe darem a claridade, pois a glória do Senhor a iluminou. E nesse sentido nós podemos nos sentir privilegiados por pertencermos ao Senhor Jesus, por entregarmos a Ele o nosso coração, sabendo que nós faremos parte, que nós seremos glorificados juntamente com Ele. Que Deus abençoe sua vida e que esta mensagem realmente tenha tocado o seu coração e que você tenha o desejo de aproveitar aqui cada oportunidade para glorificar a Deus, mas também ter o mesmo desejo e a certeza de que você estará sendo glorificado com Cristo na cidade celestial. Que Deus abençoe sua vida e também o seu coração. Quero fazer uma oração pela sua vida neste momento, agradecer por vocês que participaram conosco neste culto e desde já convidá-los. Participem conosco no próximo domingo, no mesmo horário, às 19h, com o tema O Cristão e o Esporte. Pai amado, agradecemos, Senhor, e louvamos por este culto, ó Deus, pela maneira maravilhosa como o Senhor demonstra o Teu poder, a Tua grandeza através da natureza. Obrigado, Pai, por Tua presença. Obrigado, Senhor Deus, nos dê uma semana abençoada em Tuas mãos, em nome de Cristo. Amém. Nada se compara à glória do Senhor, que criou o céu, a terra e o mar, que criou o universo, estabeleceu o mundo, sobre tudo que criou, maravilhoso fez a mim e fez você. Nada se compara à glória do Senhor, nada se compara à glória do Senhor, que criou o céu, a terra e o mar, que criou o universo, estabeleceu o mundo, sobre tudo que criou, maravilhoso fez a mim e fez você. Agora cantando ao nosso Deus. Senhor, Tu me sondas, Tu me conheces, sabes o meu caminhar. Dos meus pensamentos, esquadrinhas meu querer, de Ti nada posso esconder. Do Teu Espírito não me ausentarei, reclamar, em qualquer lugar Teu amor comigo está. Com palmas, cantando ao Senhor, nada se compara. Nada se compara à glória do Senhor, que criou o céu, a terra e o mar, que criou o universo, estabeleceu o mundo, sobre tudo. Cantando ao nosso Deus agora.
Senhor, tu me sondas, tu me conheces, sabes do meu caminhar. Nos meus pensamentos, esquadrinhas meu querer, de ti nada posso esconder. Do teu Espírito não me ausentarei, pois se são os céus ou se vem ao mar, em qualquer lugar o teu amor comigo está. Com palmas, cantando ao Senhor Jesus.